Paz do Senhor, amém. Deus abençoe você, abençoe sua casa. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. No Evangelho de Lucas 1:24 diz assim: Deus vai falar com você. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens, a minha vergonha. Todos nós sabemos que quando uma coisa se estende por muito tempo, aquilo começa a se tornar uma vergonha, porque nós começamos a falar, né, que Deus vai fazer, que as coisas vão acontecer, e o tempo ele vai passando e aquilo que nós determinamos, profetizamos, isso não tem acontecido. Aqui está narrando a história de Isabel e do sacerdote Zacarias. A Bíblia diz que ambos viviam diante de Deus irrepreensivelmente. Ou seja, eles não tinham uma margem para criticar, eles não davam uma brecha para entrar, o inimigo entrar e fazer ali uma ruaça. Não, eles viviam uma vida certa, um comportamento certo diante do Senhor. Então eles respeitavam, eles eram corretos, eles tentavam fugir da aparência do mal. É assim que eu entendo esta vida que eles levavam diante de Deus. E a palavra diz que eram ambos que viviam assim, ou seja, às vezes você está casado e você tem uma vida santificada, mas o seu cônjuge já não é assim. Mas aqui não, aqui está dizendo que ambos tinham uma vida diante do Senhor irrepreensivelmente. Ou seja, vivia sempre a se afastar das coisas que se afastavam, que fazia ele se afastar de Deus. Só que o que eu quero dizer para você nesse dia, que a idade ela passa para todos, a não ser que se a morte chegar antes do tempo, né? Mas a idade ela chega para mim e chega para você. Eu sei que você está me ouvindo, você não imaginava que seria tão rápido a idade que você tem hoje. E no caso de Zacarias, do sacerdote Zacarias e da sua mulher Isabel, o tempo foi passando e eu tenho certeza no meu coração daquilo que eu estou falando para vocês, que veio um desânimo, veio um pensamento que realmente iria acontecer, porque quando Zacarias, ele estava no turno dele, eles fizeram um sorteio. E nesse sorteio, a palavra diz que coube-lhe por sorte. Eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus. Tem gente que fala assim, isso foi uma sorte. Não, isso foi Deus. Deus orientou, Deus direcionou, Deus foi encaixando as coisas. Tem coisas na minha vida assim que acontecem que eu fico assim admirada. No meu curso, eu faço um curso, estou fazendo um curso de design de interiores, e esse curso tem as minhas professoras, né, que são arquitetas, também são design de interiores, elas que dão as aulas, e tem uma professora que ela é bem complicada, ela é muito exigente. Isso é mal? Não, porque a pessoa passa com excelência na aula dela. Só que, de repente, assim, toda vez que eu tenho que fazer um caso prático, que é uma tarefa que eles passam ao fim de cada módulo, eu começo a observar que quando cai para ela, é sempre muito exigente. Ela faz, né, ela faz voltar o seu trabalho, se possível, 3, 4 vezes, até você chegar no ponto que ela quer. E quando é a outra, eu observo que a outra não é tão rigorosa, né? Ela não tem aquele critério assim, não, isso tá mal, não, está bem, para mim está bem, e ela sempre dá uma nota muito boa. E eu lembro, esses dias atrás, que eu tinha uma tarefa para entregar, um caso prático para entregar, e sempre caía nas mãos dela. E por 3 vezes ela fez me voltar ao trabalho e eu tive que retificar tudo e alterar aquilo que ela queria alterar. E agora na quarta vez, o que aconteceu? Por sorte, e não é sorte, ela entrou de férias e vai voltar daqui 2 semanas e calhou de cair na mão da outra arquiteta, da outra professora, e de fato essa já aprovou o meu trabalho. Então e o Espírito Santo, ele me deu discernimento e falou assim, olha, não entrega o trabalho agora, eu falei, vou fazer, eu vou terminar hoje, vou entregar. E não, deixa mais para frente. E essa semana eu falei assim, eu tenho que terminar esse trabalho essa semana e entregar, porque aí quando de repente veio uma mensagem que ela estava entrando de férias, eu falei, aí o Espírito Santo de Deus falou assim, esse é o momento de você enviar o seu trabalho, porque há pessoas, gente, escute uma coisa que eu vou falar para vocês e vocês vão entender o que eu quero falar. Há pessoas que também são usadas espiritualmente para barrar a sua bênção, para impedir de você alcançar. Você já viu quando você precisa
arrumar alguns documentos, né, que precisa do sistema do governo, é sempre uma burocracia, depois são tantos impedimentos, ou não dá certo isso, ou não dá certo aquilo, e você fica assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo? É espiritual, porque o inimigo sabe que lá na frente Deus tem uma bênção para você em relação a isso. E ele começa a usar as artimanhas dele para fazer você ficar desanimada. Eu, por três vezes, né, fui reprovada nesse trabalho, não aceitaram o meu trabalho, tive que retificar por 3 vezes. E confesso que começa a ficar desanimado. Gente, mas o que eu estou fazendo de errado? O que, que ainda minha mente não abriu para aprender? E às vezes você está fazendo alguma coisa e isso está fazendo você ficar desanimado, porque você tenta e não dá certo. Mas o Espírito Santo está falando assim: eu vou te dar estratégias para você enviar no momento certo, para você falar com a pessoa certa, para você ir no horário certo. Porque até os horários, eu sempre falo que Deus tem o ponto, né, de te mostrar, te revelar. Eu lembro de um caso de uma moça que o marido dela andava a trair ela com a colega de trabalho. E depois ela descobriu ela descobriu tudo, aquele enredo todo, aí ela estava numa cidade, eles estavam em outra cidade, separados, né? Porque ela já sabia, mas ela tinha ainda a convicção que ele estava sozinho. E ela disse que marcou o voo sem avisar para ir lá buscar as coisas dela na casa. E o voo dela, em vez de ser de manhã, foi cancelado e ela só chegou lá à noite. Foi o momento que ela chegou lá, tinha a chave do apartamento, entrou e o ex dela, né, tinha um computador aberto, tinha o computador aberto e ali ela viu as mensagens que ela ainda continuava com aquela amante que ele tinha. Ele jurava, né, que não tinha, que ele era um novo homem. Então ela mesmo, ela fala, eu estou resumindo, porque é muito rápido que eu estou resumindo, que a história é longa. Ela mesma fala que se não tivesse atrasado o voo e ela ter chegado ali naquele momento, o computador ali aberto, ela viu todas as mensagens de anos que eles andavam falando, né? Até tinha filho, ele engravidou essa mulher, e até os nomes dos filhos que eles pensavam em colocar, né? Quando eles tivessem os dois, ele optou em dar o nome para o filho para amante, para você ver o nível, né? De desrespeito. Mas ela disse que aquele voo que atrasou naquele dia foi o ponto-chave para ela totalmente, né, tirar a ilusão do coração, porque ela ainda tinha aquela ilusão que ia dar, que o casamento ia funcionar. Não, mas Deus tinha coisa maior para ela. Então, o que eu quero dizer para você nesse dia? Que Deus, ele atrasa voos, e você às vezes fica revoltado contra Deus. Por que que esse voo atrasou, né? Por que que Deus permitiu esse voo atrasar? Ou porque você chega atrasado num lugar e tal, e você fala assim, meu Deus, não era para atrasar, mas ali você tem que entender que quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, até os atrasos da vida é a permissão de Deus para algo maior que você não entendeu. Pode ser livramento. Às vezes Deus pode deixar acontecer porque tem algo que Ele quer mudar em uma área da sua vida e Ele permite você avançar em certo horário, em vez de você chegar atrasado, você chega adiantado e chega ali e tem coisas que estão acontecendo. Então, o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Então, eu entendo que quando eu olho para a vida de Zacarias e Isabel, você vê que é uma vida que não tinha abertura, né, para fazer coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Mas a madre dela não se abriu, ou seja, nós não estamos imunes de passar por esses perrengues da vida, bem dizer assim, né? Porque quantas mulheres aqui que oram, que jejuam e a porta não abriu? Quantas mulheres que pediram filhos e vê ali a pessoa que não tem temor nenhum, engravida todo ano como penina, e você ora e a sua madre não abre. Aí você fica assim, meu Deus, mas não é porque fulano é melhor que eu, não, porque cada um de nós, Deus tem um propósito, né? Cada um nasce com um propósito, nasce com... Eu falo sempre que nasce já com o livro escrito e ali tem os capítulos que Deus trabalha da maneira dele. Então, o que nós devemos fazer? Murmurar, reclamar, perguntar a Deus por que não? Confiar, porque o fim será melhor que esse começo que você está vivendo. Então, quando eu li para você que passado esses dias, Isabel, ela concebeu e ocultou, ou seja, era aquele momento de estar calada, né, por 5 meses ali, porque eu sempre falo, tem momentos que você vai ter que ficar calado, que ninguém vai precisar saber da sua vida e você nem vai precisar falar, mesmo que tenha os curiosos, que são muitos, mas você vai ficar calado porque Deus
ele fala para você, olha, fique calado, já me aconteceu, nas minhas gravidezes, o Senhor não permitiu eu falar os primeiros meses, o Senhor sempre falou assim, vigia até o quarto mês, quando era o quarto mês é que eu falava que eu estava grávida, não sei o porquê, mas Deus não permitia, meu coração fechava e o Espírito Santo falava assim, não é para falar para ninguém, porque às vezes você não sabe, você pensa assim, mas tem uma pessoa, todo mundo gosta de mim, tem pessoas da família que não gostam de você, tem pessoas próximas de você que estão aí do seu lado, são colegas de trabalho que não gostam de você. Tem pessoas da sua vizinhança que não gostam de você. Então, às vezes, tem aquele sorriso, mas é um sorriso que dentro é um sorriso que tem veneno, que pode matar. Então, quando o Senhor nos pede vigilância para não falar, é porque ele já sonda e conhece o coração do homem. O nosso problema é de achar que nós conhecemos muito melhor. Você não conhece. Às vezes você está casado com um homem 20, 30 anos e não sabe que o homem um dia pode matar uma pessoa. Que pode fazer algo que você não esperava, porque o coração do homem é uma terra que só Deus pode passear por ela. Então, quando Isabel ocultou, ficou calada, foi permissão do Senhor. Está calada. Quando for o momento, você vai revelar. O anjo falou para Isabel, e deu até o nome, né, que é João, e a palavra diz que significa gracioso. Deus é gracioso, Deus até deu um nome para ele que Deus é gracioso, demonstrar bondade, gentileza ou favor imerecido. Era o que Deus estava fazendo para aquele casal. Deus estava mostrando para ele a bondade dele para com aquele casal. E Deus está dizendo para você: eu quero mostrar a minha bondade para com você. Eu vou revelar a minha bondade para você. Eu vou mostrar que, mesmo não merecendo, eu vou fazer. Porque Isabel estava falando assim: olha, o Senhor me contemplou, o Senhor me viu. Porque Isabel estava sentindo vergonha. E nós, muitas das vezes, a maioria das vezes, quando as coisas, igual eu iniciei a pregação, que vai se estendendo, estendendo, mas o Senhor falou que ia mudar. O Senhor falou que ia me dar um filho. O Senhor disse que ia me dar essa empresa. O Senhor disse que ia me honrar nesse ministério. O Senhor disse que ia me prosperar nessa terra. E o Senhor disse que ia curar. O Senhor disse que ia transformar. Aí o tempo vai passando e essas coisas, elas não acontecem. E a gente se sente envergonhado. Mas o Senhor não tem prazer na sua vergonha. O Senhor não quer que você seja envergonhado e confundido. Mas envergonhado e confundido são aqueles que desejam o teu mal. O mal daqueles que servem ao Senhor, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que buscam o Senhor. Então o Senhor, ela disse assim me fez o Senhor contemplando-me para anular, cancelar, tirar a minha vergonha perante os homens. Era assim que eles se sentiam. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que se sentem assim, né? Que às vezes a tua família fala assim, então, você não disse que ia acontecer? Então, não era esse ano? Então. Aí você fica assim, você vai, cada então, né? Cada pergunta você vai encolhendo, encolhendo. Você sabe quando você entra num quarto escuro e fica ali escondidinho, não quer ouvir, não quer ver ninguém? Há pessoas aqui que estão assim, eu já nem consigo ouvir mais, nem responder mais os questionamentos, porque eu não sei mais o que falar. Mas escute uma coisa que o Espírito Santo manda te dizer nesse dia. Ele não vai te deixar envergonhado. Cada palavra que saiu da sua boca, cada palavra que você profetizou, há um poder no mundo espiritual e esse poder, ele está agindo em seu favor. Enquanto Isabel, ela ocultou por 5 meses, né? Muitas pessoas com certeza, algumas até poderiam desconfiar, não sei se ela já era cheinha ou se engordou devido à gravidez, não sei. Mas algumas pessoas até desconfiaram, mas não chegaram a entender que Isabel estava grávida. Só foi revelado no 5º mês, aí nesse momento ela já não podia esconder mais. E o anjo, ele visita eles e diz assim, olha, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Ele foi enviado para falar para Zacarias. Sabe o que ele disse? Porém, o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. De João. Percebe o que Deus está falando para você? Eu venho com a minha bondade sobre a sua vida nesse momento. A sua oração foi ouvida. Não pense que não foi ouvida. Deus ouviu cada palavra sua, cada questionamento. Pessoas que oraram em pensamento, que não queria pecar, porque às vezes a gente peca com a nossa boca, né?
mas os nossos pensamentos, tentando controlar os pensamentos, mas a indagação estava lá, por que Deus? Por que? Para esse sim, para mim não. Aí você até fala assim, não é inveja, Senhor, mas é aquela coisa assim, aquela vergonha que eu tenho, porque o Senhor prometeu e não tem se cumprido. E o Espírito Santo está falando para você, a tua oração, ela foi ouvida. Vai gerar aquilo que está morto, aquilo que você acha assim, não, já não tem como sair daí, não tem como nascer daí alguma coisa. E Deus está dizendo para você, vai gerar, tem vida, se chamará João, hã? A bondade de Deus estará com você. E sabe que o anjo falou assim, ele será grande diante do Senhor. Olha a benção que Deus estava entregando para aquele casal. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Desde o ventre materno, aquele menino tinha o Espírito Santo com ele. Então, assim, o que o Espírito Santo está falando assim, desde antes de nascer, já tem o meu espírito, já tem, sabe o quê? A minha vontade, o meu querer, o meu posicionamento em seu favor. Você vai ser grande diante do Senhor e o Senhor vai te orientar o que você deve fazer. Ele estava dizendo, não beberá vinho nem bebida forte. É isso que vocês têm que cortar, porque tem coisas da sua vida que Deus vai falar para você, você vai ter que cortar isso e aquilo, para que seja cheio do Espírito Santo, para que você possa ver a bondade do Senhor. Deus vai falar com vidas aqui, por esses dias, Deus vai falar assim, você vai ter que cortar isso. Talvez é uma aliança, um relacionamento, talvez é um trabalho que Deus já tem falado para você sair e você não quer sair. Talvez é uma dívida que Deus te falou para você pagar e você tem condições de pagar, mas você quer manter o dinheiro do banco. Deus está falando, paga a sua dívida, porque está amarrando a sua vida. E você muitas vezes fala assim, por que está amarrando? Porque você está amarrando a vida de outras pessoas. Quando você não paga uma dívida, você está amarrando a vida de outra pessoa, sabia disso? Você está aprendendo, por quê? Porque a pessoa também, se ela trabalhou e ela fez o favor para você, o trabalho, ela precisa do dinheiro. Ninguém trabalha, né? Quem é que gosta de trabalhar de graça? Nem relógio, precisa ali de uma pilha para funcionar. Então, todos nós, né? O trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, se a pessoa trabalhou, fez o trabalho para você, pague. Pague por quê? Porque Deus quer te abençoar. Então, você está aprendendo a sua vida financeira, porque às vezes a pessoa está te amaldiçoando. Fulano não me paga, é um maldito, é isso, é aquilo. São palavras profetizadas sobre a sua vida de maldição, e isso acontece. Então, Deus, o Espírito Santo, está falando com vida. Tem, paga. Deus te abençoou, vai lá e quita a sua dívida, mesmo que fique com pouco, mas não deve nada a ninguém. Porque tem coisas que estão prendendo, porque você vai ter que deixar. Aqui dizia assim, não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito já do ventre materno. Então, tem coisas que você vai ter que deixar, vai. E eu sempre pego com esse meio de família, porque família é uma coisa muito complicada. Tem pessoas que você vai ter que só dar um bom dia de vez em quando e vai lá, ou numa festa de Natal, ou uma festa assim, uma vez por ano, não sei. Alguma coisa, né? Também você não pode afastar completamente, só se realmente Deus lá é 100%, aí não tem como você fugir. Mas tem pessoas que é uma vez, assim, de vez em quando. Você não precisa estar lá todo dia na casa da pessoa. Então, afasta desse vinho e dessa bebida, porque a bebida deixa a pessoa embriagada, e a pessoa embriagada, ela fica sem sentido. Mas Deus, você tem que ter sentido, porque eu quero que você esteja 100% bem para ver aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Entende o que o Espírito Santo de Deus está falando? Será grande o que Deus vai fazer. A bondade dele está vindo sobre você. Escute isso, é de Deus. A bondade de Deus está vindo sobre você. Então Deus quer que você tire aquilo que vai atrapalhar. E o anjo dizia assim, vai converter muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Você que está se sentindo oprimido e tem falado ao Senhor, meu Deus, é sempre essa opressão e sempre essas perguntas, o Senhor está dizendo para você assim, através daquilo que eu vou fazer na sua vida, vai converter muito dos filhos de Israel. A sua família vai se converter, aquele que te criticou vai se converter, aquele que duvidava vai se converter, porque o que Deus vai fazer vai ser um grande milagre, como fez na vida daquele casal. Amém? Palavra profética para você nesse dia. Aí ele fala assim, mas como saberei isso? Talvez você pergunte assim, como é que eu vou saber que realmente Deus está falando comigo e que a bondade dele está sobre a minha vida? E ele diz assim, Zacarias, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Aí o anjo responde a ele, eu sou Gabriel, sou um mensageiro da parte do Senhor que assisto diante de Deus. Eu fui enviado
para falar-te e trazer-te essas boas novas. E eu quero dizer que eu fui enviada nesta hora para falar com você. Hã? Eu fui enviada. Você pode falar assim, mas é uma palavra normal. Não, não. Eu fui enviada nesse momento para entregar as boas novas que Deus está mandando entregar para você. Ele está dizendo para você que o Espírito Santo está dizendo assim, é algo bom que vai acontecer. É algo que vai surpreender e vai calar a boca de muitos. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Eu fui enviado, eu estou falando para você, estou trazendo as boas novas e eu estou dizendo para você, tem boas novas de Deus chegando na sua casa. Tem boas novas de Deus chegando na sua vida, chegando na sua vizinhança, onde você tem orado e falado, Senhor, é aqui que eu preciso de um grande milagre, porque quando o anjo fala assim, ô Zacarias, a tua oração foi ouvida, quer dizer que ele orava para que a mulher engravidasse e ele fosse pai. Então o Espírito Santo de Deus está falando para você assim, a sua oração, a sua oração, ela foi ouvida. Ela foi ouvida e Deus está respondendo aqui orações nesse dia e Ele está trazendo boas novas para você. Ele fala assim, porque ele duvidou, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Olha, não duvide do poder de Deus. Eu sei que tem momentos, circunstâncias que a gente assim fica assim até desacreditado da situação que vai mudar, né? Como se Deus te promete uma casa e você não tem um tostão no banco, né? Te promete um filho e você é estéril. Promete uma libertação na vida do seu cônjuge e parece que quanto mais hora, pior. Então você fica assim, incrédulo, como Zacarias ficou. Mas aí, todavia, você vai ficar mudo. Nesse momento, você vai ficar só calado observando. Então o Espírito Santo está dizendo assim, eu não quero que você fique mudo, eu quero que você me glorifique. Abra sua boca e glorifique, porque tá vindo coisa boa para você, tá chegando um novo tempo para você, tem sonhos que vão ser realizados, tem metas alcançadas. Deus está visitando aqui madres, né, mulheres que querem engravidar, Deus está visitando. Está colocando sim uma sementinha aí no seu ventre, você que pediu um grande milagre, Deus está falando para você, tem boas novas, você vai receber o seu positivo. E tem pessoas aqui que estão pedindo portas abertas para o Senhor, e o Senhor está dizendo, eu estou abrindo a porta para você, e você vai entrar por ela. Tem boas novas, o telefone vai tocar sim, você vai entrar no seu e-mail, você vai ver lá uma mensagem que você há muito tempo tem esperado. Tem documentos aqui que o Espírito Santo está falando assim, estou desenrolando, né, que estão travados pelo sistema, e Deus está dizendo para você, eu tenho boas novas para você que vai alegrar o seu coração. Então, a própria Isabel falou assim, olha, o Senhor me fez contemplar, assim fez o Senhor contemplando, ou seja, o Senhor me contemplou para anular a minha vergonha perante os homens. E essa é a palavra de Deus para você. O Senhor te contemplou para anular a tua vergonha sobre ti diante dos homens, diante daqueles que têm te acusado e falado assim, nada tem acontecido, você ora e o milagre não acontece. Acontece. No mundo espiritual já está feito, só chegou o momento, que é agora, para Deus entregar nas suas mãos. Toma posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, ela vai ficar aqui também no meu coração. Toma posse dessa palavra, receba no seu coração, porque assim como o Senhor mandou um anjo para visitar o sacerdote Zacarias naquele dia, né, um turno que era normal, ele sempre fazia aquilo, né, queimava o incenso para fazer a oração do povo subir diante de Deus, era um dia normal, mas aquele dia foi mais que especial, porque o anjo estava lá à espera dele para entregar esse grande milagre. E observa que João não foi só uma criança, um homem normal. João foi o homem mais respeitado e eu vou falar uma coisa, as pessoas temiam quando João abria a boca, porque a autoridade daquele homem, por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Amém? O que Deus vai fazer na sua vida, escute isso, grave isso na tábua do teu coração. O que Deus vai fazer na sua vida não é só um milagre, é o milagre para alcançar e transformar outros problemas, outras dificuldades em milagres, coisas impossíveis. Deus vai fazer isso, vai pegar o seu milagre, que você também está vivendo no impossível, vai fazer um milagre na sua vida, mas através do seu milagre, outros milagres irão acontecer. É dessa forma que Deus trabalha. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha chegado aí no seu coração e que você não duvide nem por um instante que Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele, quando entra, ele faz, ele confunde o seu inimigo. E lá no livro de Lamentações, o capítulo 3, para encerrar, 37 e 38. Quem é aquele que diz
e assim acontece? Quando o Senhor o não mande, mandou, acabou. Mandou o anjo lá, o milagre aconteceu. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Ou seja, domine sobre tudo. Então, essa palavra é confirmação para você. Quem é aquele que diz e assim acontece? Ele não disse que vai acontecer? Ele não disse que você vai mudar, que você vai mudar de ambiente, de rotina. Ele não te disse que ia te abençoar? Ele disse para você, eu sei que ele disse. Então pode confiar, pode passar tudo, mas a palavra dele não passa. Não passa, não cai por terra, não retrocede sem antes fazer aquilo que apraz o coração do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre todos que habitam junto com você. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir, fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.